E aí, seus DTZeros fedendo óleo? E aí, seus bebedor de Yamalube 2 tempos? E aí, seus trilheiros de TT? Solta essa vinheta e vamos começar esse episódio pra lá de especial. Tá bom, mas especial por quê? Especial, cara, porque hoje finalmente a gente vai parar para se dedicar em um vídeo exclusivamente para motores 2 tempos. É a primeira vez que a gente vai falar aqui no canal Motorama exclusivamente de motores 2 tempos. Claro, já falamos de mobilete, já fomos numa corrida de motos antigas que foi o ICGP lá em Goiânia, que tem muitas, a maioria, 95% das motos são 2 tempos. Só as TZ antiga, muito legal. Mas é a primeira vez que a gente está chegando aqui para falar exclusivamente sobre os motores 2 tempos. E a ideia desse vídeo aqui é justamente explicar que diabo é isso, o que são os motores 2 tempos e por que a galera ama tanto os motores 2 tempos. Por que tem uma legião de fãs, seguidores aí da Resistência 2 tempos, que é inclusive o nome do canal do nosso amigo Coruja aí, o maior entendedor do YouTube de motos 2 tempos. Hã? Olha 2 tempos? Motor 2 tempos, sim. Puta velho. Cara, motores 2 tempos são muito legais. Eu me amarro. É verdade que no setor de motos eles estão já um pouco aí, caíram em desuso, infelizmente. Mas é muito comum encontrar eles aí nas motosserras, os walk machines, Jet ski. Acho que aquelas porra daqueles mosquitos que vem à noite no nosso ouvido tem motor 2 tempos também. Que porra de mosquito barulhento é aquele? Mas é isso, galera. Os motores 2 tempos são muito conhecidos justamente por essas características estereotipadas que a gente falou aqui, né? A moto que a galera costuma falar que tá fumando, né? Mas não tá fumando, é porque tá queimando óleo mesmo. O motor 2 tempos, você mistura o óleo junto com a gasolina lá no abastecimento da moto. E outra característica legal também, quem assistiu o nosso último episódio viu que a gente elegeu a RD350, a moto mais perigosa de todos os tempos, uma moto que usava o motor 2 tempos, e principalmente porque ela alcançava sérias velocidades e não tinha um freio motor excepcional, né? Quer dizer, lógico que ela tem um freio motor, só que acontece que o freio motor ele não desacelera a moto tanto quanto no motor 4 tempos. A sensação é de que realmente é um freio motor ausente, né? Praticamente inexistente, mas existe lá. Mas para quem está acostumado a andar em motos 4 tempos, não vai sentir o freio motor, é simples assim. Algumas motos 2 tempos já não apresentavam mais o sistema de colocar o óleo junto com a gasolina, no tanque de gasolina. Depois de um certo tempo começou a vir o auto loop, que era um reservatório onde você colocava o óleo, e aí dessa forma o óleo ia direto para o sistema de lubrificação da moto, então era diferente. Mas durante a maior parte do tempo da história dos motores 2 tempos, foi sempre assim, sempre misturado. E deixar bem claro que também que a gente está falando dos motores 2 tempos como se fosse uma coisa do passado, mas não é bem assim não, ele é uma coisa do passado para as motos aqui no Brasil. Lá fora ainda continua tendo muitas motos 2 tempos, e aqui também é verdade, claro. Para competição, né? Para competição, então assim, não é que caiu em desuso, só diminuiu um pouquinho a quantidade das motos motores 2 tempos. E diminuiu por quê? Em 2002, o CONAMA soltou uma resolução que regulamentava os motores dos ciclomotores, das motos, dos quadriciclos, dos triciclos. E nessa regulamentação entrou aí a lei do CONAMA, que é a lei de anti-emissão, né? Emissão de poluentes. E aí dificultou um pouco aí o processo de fabricação dos motores 2 tempos, que são mais baratos, o custo de produção deles eram mais baratos e tudo, mas para fazer um motor 2 tempos que atendesse a nova legislação do CONAMA, ficaria muito mais caro, porque teria que fazer uma série de adaptações no motor, que são as motos 2 tempos que a gente conhece hoje em dia, da Husqvarna, por exemplo, que tem KTM. Que tem um sistema 2 tempos muito moderno e tal, mas é um sistema muito caro, né, para poder cortar essa emissão de poluentes e também as nossas leis de barulho, né, que a gente tem a lei de silêncio aqui. Então foram duas coisas principalmente, o barulho e a emissão de poluentes, é isso mesmo? É isso mesmo.
justamente pelo fato do que o Hugo acabou de falar aqui no começo, da mistura da gasolina com o óleo, na hora que a gente tem essa queima no motor 2 tempos, a gente tem uma emissão de poluente muito maior, o que gera danos aí para o meio ambiente, né, cara? Por isso rolou essa lei do CONAMA em 2002. Mas vamos explicar aqui um pouquinho como funciona o motor 2 tempos. O que afinal é o motor 2 tempos? Qual é a principal diferença do motor 2 tempos para o motor 4 tempos? Basicamente, o motor 2 tempos, ele tem as mesmas 4 etapas que tem no motor 4 tempos. A diferença é que essas 4 etapas são divididas em 2. Então, 2 etapas acontecem simultaneamente e logo depois as outras 2 etapas acontecem simultaneamente. E que etapas são essas? É a admissão, a compressão, a explosão e a exaustão. Enquanto que a admissão e a compressão acontecem no primeiro tempo e a explosão e a exaustão acontecem simultaneamente no segundo tempo. Já nas motos de 4 tempos, que são as motos que a gente mais vê por aí, que são as nossas motos, são as motos mais comuns hoje em dia aqui no Brasil, provavelmente a moto que você anda é uma moto 4 tempos, ela divide essa etapa em 4 vezes mesmo, por causa do comando de válvulas que tem no cabeçote. Na real, no YouTube, na internet tem muitas coisas, muitos gráficos, muitas animações. Acho que a gente não vai entrar em detalhes tão maiores aqui para não ficar um vídeo técnico, né? Não é o intuito do Motorama, a gente nunca faz isso aqui. A gente quer mais apresentar para vocês as diferenças do motor 2 tempos para o 4 tempos de uma forma mais Motorama, digamos assim. Boa. E fica bem fácil visualizar em qualquer um desses vídeos que tem por aí essa diferença básica que existe entre os 2 tempos e o 4 tempos. Realmente tem muitos vídeos legais aí que mostram o mecanismo por dentro dos motores e mostra para nós como o motor 2 tempos ele é de certa forma mais simplificado, sim. Afinal de contas, as mesmas coisas que acontecem no motor 4 tempos, o motor 2 tempos ele está fazendo ali, vamos dizer assim, de uma forma bem simples. Ele está fazendo tudo na metade desse tempo. Você falou a palavra certa, de uma forma bem simples. O motor 2 tempos é a simplicidade do motor de uma moto materializada, né? A gente tem o motor 2 tempos como a forma mais simples de motor que existe de moto. E é por isso também que tem muitos amantes e muita gente que resiste até hoje, porque além da fácil produção do motor, ele também tem uma fácil manutenção, tem poucas peças, tem uma mecânica muito simples e fácil de entender. Isso aí que você falou é show de bola, eu ia chegar nesse ponto também. Assim como todas as coisas simples, o motor 2 tempos, que é uma coisa relativamente simples, pelo menos em comparação com o 4 tempos, continua atraindo a atenção de várias pessoas, vários motociclistas que procuram por uma experiência de pilotagem mais simples. Afinal de contas, é uma das coisas da moto que a gente mais aprecia, né? Essa experiência de pureza, talvez, por que não dizer, né? Eu acho que é mais ou menos isso que acontece com os entusiastas assim, hardcore mesmo de 2 tempos, que estão aí ao redor do mundo até hoje, vão continuar por muito tempo, se Deus quiser. Essa paixão que eles encontraram lá e talvez não encontrem tanto em motores 4 tempos, né? Uma vez que são motores que, enfim, tem uma manutenção mais complicada, de certa forma, tem todo mais peças, né? Mais peças, um funcionamento mais complicado, também uma vida útil maior. Isso é uma coisa que a gente estava quase deixando de falar aqui. Os motores 2 tempos, justamente por todas essas vantagens, quer dizer, ele está fazendo o trabalho inteiro do motor 4 tempos na metade do tempo. Então é normal que isso aí tenha um desgaste maior, maior, tem mais atrito. É como se fosse um efeito colateral. A vida útil dos motores 2 tempos, mesmo bem cuidado, mesmo bem utilizado e tal, é bem pouco provável que ele vai chegar numa longevidade que o motor 4 tempos oferece. Pois é, esse é um dos cuidados que você tem que tomar com essa simplicidade que o motor 2 tempos oferece. E outro cuidado que você tem que tomar é porque essa simplicidade também é a coisa do demônio. O Satanás possui essa moto, então quando você acelera ela é capaz de você quebrar seus dentes batendo numa árvore. Ele consegue atingir um giro maior e, consequentemente, atingir uma potência maior também. A gente vê que as motos 2 tempos, por exemplo, a batalha que foi muito comum aí nos anos 70, 80, que foi da 7 Galo contra a RD 350, onde a RD 350 tem
a metade das cilindradas da 7 Galo. Mas alcançava um giro muito maior em muito menos tempo, né? A potência final muito mais impressionante. E a gente tem aí relatos verídicos e todo mundo sabe que a RD50 dá um pau na 7 Galo. Eu sou muito fã da 7 Galo. 350. Eu falei o quê? 50 só. Eu falei RD50? A RD50 é capaz de dar um pau também. No! God, please, no! 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 Por que diabos os escapamentos dos motores 2 tempos têm aquela forma tão particular, tão diferente das dos motores 4 tempos? Parece que é um caracolzão que vai ficando grosso, sim, ele alarga e depois lá na ponteira fica bem fininho. Então, o que acontece nas motos 2 tempos é o seguinte. Coruja, se estiver vendo esse vídeo ou outros entendedores de 2 tempos, se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Mas pelo que eu entendi, tem uma coisa chamada pressão negativa do ar. É quando o ar no motor empurra o pistão para cima e ele volta com a pressão positiva de volta para baixo. Então, aquele caracol no escapamento ajuda justamente a isso acontecer, já que o pistão faz todo o trabalho nos motores 2 tempos. Resumindo, enquanto nos motores 4 tempos a gente depende muito do comando de válvulas e das válvulas para fazer todo o trabalho do motor, nos motores 2 tempos a gente tem o pistão fazendo o trabalho completo no motor de abrir a janela de admissão e também o trabalho de compressão, exaustão e todas essas etapas que a gente falou. Bom, só fazendo um adendo aqui, os motores 4 tempos, como eles têm o comando de válvulas, dessa forma eles conseguem gerar um maior torque, mesmo em baixo giro. Isso também é outra coisa muito comum de escutar nos motores 2 tempos, né? Apesar da moto ficar um capeta lá no giro alto, leva um tempo até criar aquele primeiro torque ali inicial, né? A moto ela não tem um torque muito bom de baixa e em compensação vai ter aquela coisa absurda lá no final. Uma vez eu ouvi a galera do motocross falando que a galera do motocross é bem entusiasta de 2 tempos, né? Até hoje a galera do motocross tem os 2 tempos aí presente aí na realidade deles, né? Igual a gente, que os 2 tempos pra gente é uma coisa antiga, pra eles não. Até hoje eles competem de 2 tempos, menos do que antes, mas ainda rola muito. E eles dizem que quando você vai fazer uma curva com 2 tempos, você tem que apertar a embreagem e continuar acelerando para não deixar cair o giro, para quando você soltar, ela não perder o giro, né? Ela não perder a potência do motor, porque se você deixar o giro dela baixar, ela vai demorar para pegar uma velocidade de volta. Assim. Porra, que louco isso aí, é. Outra vantagem do motor 2 tempos é a relação peso-potência que essas motos vão apresentar. Pelo simples motivo de que o motor 2 tempos, como ele é mais simples, ele não tem todo aquele peso, é natural que a moto vai ficar mais leve. Dessa forma, consequentemente, tem uma relação peso-potência bacana também. Cara, tem um detalhe muito louco também que eu acabei esquecendo de falar, é que as motos 2 tempos hoje, a gente vê muito elas refrigerada a líquido, né? Então é um motor realmente com a característica visual bem diferente, né? Antigamente os motores 2 tempos eles eram bem simples com refrigeração a ar, né? A primeira RD350, por exemplo, ela tinha ali no motor dela aquelas aletas de refrigeração, né? O sistema de arrefecimento da moto, que motorzinho bem característico de motor antigo, né? Já na versão da RD350, aquela que tem o YPVS, até a anterior a ela, que é a carenada, já não tinha essas aletas, era um motor ali que parece um motor de plástico, né? Motor lisão e tal, não tem as aletas. Isso é bem legal também, dá uma outra roupagem no motor. Mas isso é outra coisa, galera, isso aí já é outro assunto, né? Sistema de arrefecimento, tanto motos 4 tempos quanto motos 2 tempos podem ter o sistema de refrigeração a ar ou o sistema de refrigeração líquida, ou até mesmo a mistura dos dois, né? Com uma porcentagem a ar e uma porcentagem a líquido. Os motores 2 tempos, da mesma forma como os 4 tempos, eles permitem aí diversas configurações de cilindros. Então a gente tem motores 2 tempos das motos que tiveram 1 cilindro, 2 cilindros, 3 cilindros e até 4 cilindros. Muita gente deve imaginar que tem a ver com os cilindros da moto, né? 2 tempos, 2 cilindros, 4 tempos, 4 cilindros. Tem gente que pensa isso, claro. Tem gente que faz essa confusão, mas não tem nada a ver. Qualquer configuração de motor, seja 2 tempos ou 4 tempos, pode ter qualquer quantidade de cilindros, porque não tem, essa relação não existe. Mas é isso, o episódio dos motores 2 tempos, digamos assim que essa é uma introdução aos motores 2 tempos, né? Para quem não conhece muito bem a diferença dos motores 4 tempos e motores 2 tempos, que até pouco tempo atrás também era uma parada meio nebulosa pra gente aqui, né? A gente assume isso, cara, a gente tem a nossa humildade para assumir, a gente várias vezes já falou aqui no Motorama que a gente não é mecânico e nem tem o intuito de ser, a gente é fã de moto e gosta de falar de moto. Galera, valeu, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like, curte a nossa página no Facebook e segue a gente lá no Instagram. Então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse episódio de volta aqui na nossa garagem de Chroma Key e até semana que vem.